Eu topei entrar para o Diário Antirracista porque um dos meus sonhos pessoais é viver em uma sociedade onde a cor da pele não influencia na expectativa de vida das pessoas. Quando eu lembro das experiências racistas que eu já presenciei, eu sinto raiva. Durante muito tempo eu tive vergonha de quem eu era. Hoje eu sinto orgulho. Vejo na minha cor uma das minhas maiores fortalezas. Isso é o que eu escrevi no dia 1 do meu diário. Como eu prometi para vocês, eu vou passar por essa jornada enquanto você está passando pela sua também. Eu espero que esse aqui seja um espaço de troca, de conversa, onde a gente consiga contar um para o outro o que a gente está vivendo. Eu também recebi o diário da Polly. A Polly me mandou o seguinte: eu topei entrar para o Diário Antirracista porque eu tenho um desejo profundo de um mundo onde não exista mais racismo, onde as pessoas pretas sejam respeitadas e acolhidas em qualquer ambiente, em qualquer companhia, para realmente me colocar no lugar de aprendiz, contra os meus racismos interiores e transformá-los em potencial para ação e mudança. É isso que a Polly me mandou aqui. Ela falou que ela sente vergonha, tristeza, impotência, medo, embrulho no estômago. O dia 1 do Diário Antirracista ganhou uma proporção maior do que eu imaginei e eu estou adorando a reação das pessoas. Muita gente se conectou com os sentimentos, com o que é que fica vivo na hora que você começa a pensar em racismo. Só de você ter se conectado com isso, você sem dúvida já avançou nessa causa, porque agora a chance de você se conectar nas próximas vezes em que você vê algo racista é maior. Essa é uma das razões pelas quais a gente começou por esse exercício, mas se a gente conseguir juntos envolver muitas pessoas nesse processo, a gente vai estar fazendo uma contribuição significativa para as próximas gerações. Falando em conteúdo, bora para o conteúdo de hoje. Hoje o vídeo é sobre ações afirmativas. Eu trouxe esse tema no dia 2 porque ele vai ser uma premissa para os próximos 28 dias que a gente vai ter aqui. Ações afirmativas, eu vou dar um exemplo concreto para entender o que é isso. Eu não vou falar de cotas primeiro, que é o mais comum. Entre 1965 e 2014, 90% dos livros produzidos e publicados nas grandes editoras foram produzidos por pessoas brancas. 90%. Não à toa, 80% dos personagens protagonistas desses livros são pessoas brancas. É por isso que você não aprendeu sobre racismo na escola, é por isso que você não acessa conteúdo sobre racismo nos livros tradicionais que você lê, porque as editoras elas sempre fizeram um filtro e não publicavam os conteúdos das pessoas negras que chegavam lá, porque elas falavam que não ia vender, que não ia dar adesão, que a sociedade não queria ler. E de fato, durante um bom tempo, a sociedade não queria ler. Agora que a sociedade está despertando um pouco para isso. E aí, em 2003, o governo fez uma lei que obrigou as escolas a ensinar a história da África dentro dos livros de história, que as crianças usam no ensino fundamental, no ensino médio. Porque até dentro dos livros de história não tinham personagens negros, não tinha história da África, não tinha nada disso. Então, por que eu estou contando essa história? Porque naquela época, os deputados, as deputadas, senadores que aprovaram aquilo perceberam que o sistema brasileiro, se a gente deixasse ele simplesmente acontecer de maneira livre, ele não ia fazer com que a história das pessoas negras fosse representada dentro dos livros de história. Então, os deputados foram lá e falaram, pô, vamos fazer uma ação afirmativa. Vamos fazer uma ação afirmativa é o seguinte, é você fazer uma ação que deposite recursos, conhecimento ou, pelo menos, tempo em algo que vai ajudar a reduzir determinadas desigualdades. Então, com essa ação, as editoras foram obrigadas a colocar História da África dentro dos livros de educação brasileira. O que é básico, né, gente? Isso deveria ter acontecido desde sempre, mas só a partir de 2003 que passou a ser obrigatório e muitas editoras não respeitam, muitos autores também não respeitam até hoje. Mas fato é que isso é um exemplo de como você consegue criar um padrão de comportamento que é uma ação afirmativa para reduzir desigualdades raciais. As cotas é a mesma coisa que eu falei no começo. No período de escravidão, as pessoas negras eram proibidas de ir para a escola. Então, depois do período de escravidão, a gente criou as universidades públicas, né? Só que as pessoas negras não puderam estudar. Então faz todo sentido, ao invés de você criar uma regra genérica, falando assim, olha, todo mundo que fizer a prova de vestibular, quem tirar acima de 70 está aprovado. Essa regra genérica ela acaba excluindo as pessoas que não tiveram acesso à educação, né? Então a cota vira e fala o seguinte, bom, vamos criar uma ação que vai ser uma ação afirmativa. Vamos reservar parte desses recursos, que no caso são as vagas nas universidades, para que as pessoas negras possam fazer o vestibular e concorrer entre elas. E para as pessoas não negras concorrerem entre elas. E aí você cria um mecanismo muito mais justo no acesso a essa oportunidade. É para isso que servem ações afirmativas. E aí por que eu estou trazendo isso hoje e o que é que isso tem a ver com você? Porque a gente tem uma tendência de exigir que o governo faça ações afirmativas. Mas a gente esquece que nós, individualmente, também podemos fazer as nossas ações afirmativas no dia a dia. Eu pergunto para você,
Em quais momentos da sua vida você já poderia ter realizado alguma ação afirmativa e não fez? Em quais momentos hoje você já pode começar a realizar alguma ação afirmativa? Deixa eu ser mais didático. Para pensar se na escola que você estudou, caso você tenha estudado em escola particular, ou se algum primo seu, sobrinho, alguém aí da sua família estuda em escola particular. Já parou para pensar que você poderia pressionar essa escola para que ela criasse mais bolsas para pessoas negras, para que elas fossem incluídas de maneira gratuita nessa escola particular? Será que faz sentido pressionar os pais para eles aumentarem um pouquinho a mensalidade, para isso abrir mais vagas para outros alunos negros estudarem de graça? Já parou para pensar que talvez no seu trabalho você poderia estar fazendo alguma ação afirmativa na hora de contratar as pessoas e falar, bom, já que a gente tem um sistema que está prejudicando as pessoas negras e facilitando o acesso para as pessoas brancas, eu não vou criar aqui no meu trabalho um processo seletivo genérico, eu preciso considerar esse fator durante o processo. Isso é uma maneira muito legal de criar uma ação afirmativa dentro da empresa. E aí, o vídeo de hoje é sobre isso, e é isso que eu queria que vocês escrevessem no diário de vocês. É basicamente a resposta para essas duas perguntas. Quando na vida de vocês poderiam ter feito alguma ação afirmativa e não fizeram, para vocês terem um pouco mais de consciência do que já passou, e agora, onde é que dá para consertar? Por último, eu quero convidar vocês a fazerem uma pequena ação hoje, seguirem duas escritoras negras que eu considero muito como uma das minhas principais fontes de referências. É a Djamila Ribeiro e a Juliana Borges. Eu vou colocar o Instagram delas aqui na tela e também vou colocar na descrição do vídeo. Eu peço que vocês entrem no Instagram delas e sigam elas para começar a acompanhar esse conteúdo. Uma forma muito legal de gerar ação afirmativa é de maneira consciente pegar o seu dia a dia e começar a seguir cada vez mais influenciadores e influenciadoras negros e negras. Comenta aí nos comentários do nosso vídeo outros influenciadores e influenciadoras negras que vocês seguem para que as pessoas possam seguir também. E aproveita esse espaço dos comentários aqui embaixo para interagir com as outras pessoas que estão participando. A gente já tem 7.000 pessoas cadastradas no nosso Diário Antirracista, o que é muita gente, aumentaram 2.000 pessoas de ontem para hoje praticamente, e a gente quer fazer com que vocês aos poucos comecem a se conhecer. Tem coisa nova vindo por aí. Gente, esse é o nosso diário de hoje. Eu vou deixar as missões escritas aqui embaixo para vocês lembrarem, para não esquecerem disso, e sigam as pessoas e respondam as duas perguntas que a gente combinou, beleza? Até amanhã!